precisa ser intencional no network, isso é importante, mas eu não acredito naquele network no qual, cara, só vou me conectar com alguém que tem algo a me oferecer ou porque, né, eu quero alguma coisa. Eu não consigo enxergar o network como isso. Network realmente é contribuir. Só que, na verdade, o network ao invés de usar as pessoas como ponte, é estender a ponte. Perfeito. Porque é a via de mão dupla, cara. Eu estendo a ponte aqui, eu vou pra... Igor, você me ajuda a atravessar pro seu mundo e eu te ajudo a atravessar pro meu mundo. E os dois ganham, né? Sejam muito bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca inspirar e trazer reflexões sobre empreendedorismo, liderança e negócios, né? Esse podcast, a intenção principal dele é trazer um pouco da minha jornada e agregar com o conhecimento dos nossos convidados. Fazer um breve pausa para falar um pouco, né? Nós somos parceiros Tom, e a Tom é uma empresa que busca trazer uma maquininha que vai trazer boas taxas, pagamento rápido e transação de confiança. A Tom está para poder ajudar o empreendedor brasileiro. E caso você queira fazer parte desse grupo, clica no link que vai estar na nossa bio ou aponta o telefone para a tela e dá um close nesse QR Code que está na tela. Venha fazer parte da Tom junto com a gente. Então, hoje aqui no Juntos para Somar, estamos recebendo aqui duas pessoas que vão para falar sobre network empresarial e o ecossistema Master Business. Estamos aqui com o Menandro Machado e o Hugo Fernandes, que tem histórias surpreendentes de superação, visão estratégica e muita experiência para compartilhar com a gente. Então, antes da gente iniciar aqui as perguntas e eu me adentrar um pouquinho mais sobre network e sobre o ecossistema, queria que vocês se apresentassem rapidamente. Primeiro o Menandro, depois o Hugo, para que a gente consiga saber com quem estamos conversando aqui, né? Bom demais. Cara, meu nome é Menandro, né? Você apresentou muito bem, Menandro Machado. Pai, né? Sou pai de família, pai da Maria Tereza, casado com a Maíli, minha esposa, que eu amo de coração, de paixão, a mulher da minha vida. E sou empresário, cara, em diferentes segmentos, né? Empreendo no ramo de educação há um tempo, mais voltado aí para o mercado de infoproduto, né? A nova forma de educar e que está crescendo muito. Também tenho uma empresa de consultoria, que é a Prosperity Consultoria, uma consultoria de vendas, né? De construção de máquina de vendas para pessoas e para empresas. E atualmente a gente tem um projeto, eu e o Hugão, né? Que é o Ecossistema Master Business, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. A gente vai que é um destrinchar projeto bastante. Que era algo que nasceu do nosso incômodo, né? E algo que a gente tinha muito desejo de fazer, graças a Deus está dando super certo. Eu me sinto bem honrado e feliz, né, por estar aí à frente desse projeto junto com o Gão. E é isso, estamos aqui hoje para somar, né, meu amigo? Que bom, massa. E você, Hugão? Cara, fala um pouquinho pra gente. Que nome sugestivo, né? Somar, né? Estamos aqui para somar, é bom demais. Então, como você apresentou também, né? Meu nome é Hugo Fernandes, tenho 32 anos de idade, né? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no que o Menando falou, pai de família também, né? Pai da Zoe, marido da Caroline Fernandes. E a gente está aí, né, tocando esse negócio chamado Ecossistema Master Business, que é um grande grupo empresarial, um grupo de empresários aqui na cidade de Salvador. Nasceu aqui, mas não é um negócio somente local, né? É um negócio que está crescendo, está expandindo. A gente já está expandindo, né, para outras cidades. E o objetivo é a gente ir para as cabeças, né, para o topo dos movimentos empresariais do Brasil, para a gente poder fazer a diferença nas empresas. E é isso, cara. Vamos lá, vamos conversar. Que massa. E massa. Enriquecer aí o podcast de vocês. Então, eu queria começar esse bate-papo querendo saber de vocês. O que significa network para vocês? Cara, network para mim, né? A gente fala muito no ecossistema e o que a gente expressa no ecossistema é o que a gente, de fato, né? As coisas que a gente valoriza. E a gente fala muito que network pra gente é conexões genuínas, né? São pessoas que se conhecem e, no primeiro momento, buscam se ajudar de forma realmente genuína, sem nenhum interesse, né? Aí, sem nenhum interesse como prioridade, né? Mas sim como algo que acontece de forma natural, né? Então, eu não acredito que você precisa ser intencional no network, isso é importante,
mas eu não acredito naquele network no qual, cara, só vou me conectar com alguém que tem algo a me oferecer ou porque, né, eu quero alguma coisa. Eu não consigo enxergar network como isso. Network realmente é contribuir antes de qualquer coisa, é gerar valor para alguém, né, e que os dois possam, né, em um determinado momento, se fizer sentido ou não, né, ter uma relação aí mais avançada, evoluir para negócios, ou simplesmente, né, que a gente possa simplesmente ligar, trocar experiência, trocar uma ideia, que para mim é algo que é muito valoroso do network, né? Não só fazer negócios. Exato. Igão, na minha concepção, cara, network é uma palavra que, no seu próprio significado, né, é rede de trabalho, né, rede de negócio ali, rede de trabalho, mas eu acredito que o verdadeiro network, né, a verdadeira essência que tentaram construir em cima disso, na verdade não é nem network, é netweaving, né, que eu não vou saber dizer exatamente aqui agora a essência a terminologia ali, o significado, mas a essência cara, são relações sem troca, cara, sem interesse, sabe? Eu não vou fazer um bem para você, eu não vou me conectar com você porque eu quero vir gravar um podcast com você. Não, eu vou de forma genuína, como o Minando falou, fazer alguma conexão, te ajudar de alguma forma, te servir, porque de alguma forma isso vai voltar para mim, né? Que inclusive, você foi lá no podcast da gente, né? Gravou um baita de um conteúdo pra gente. Foi incrível, inclusive já te parabenizando, porque foi muito bacana. E você fez uma indicação de um livro lá chamado Boa Sorte, né? E eu, como um cara que eu gosto de colocar em prática aquilo que eu falo, então eu falei, vou comprar, vou ter acesso a essa informação. E eu vi que basicamente a história é essa, né? O cara, em busca do trevo de 4 folhas, né? Ele foi servindo nesse processo e no final das contas ele foi contemplado por conta de todo esse serviço que ele fez. Então o network para mim é isso, cara, é você servir. Claro, você tem que ser intencional, como o Menando falou, né? Não vou sair fazendo network ali com a torta e a direito, mas eu tenho um interesse, entre aspas, em fazer uma conexão com você, mas eu não vou te servir só por conta disso, tá, sabe? Então, assim, a gente tem que ser mais interessante do que ser interesseiro. Essa é a essência ali do network para mim. Muito massa. Eu até anotei aqui, né? Intenção é diferente de interesse, né? Network você tem que ter intenção, óbvio. Tem que ter intenção de se conectar, exato, vai gerar resultado e coisa e tal. Você não pode ir só com o interesse nisso. Exato. Tem que ir lá também para poder... O que é que eu posso colaborar com o processo, né? E até baseado nisso, eu conheci esses dois caras aqui online, tráfego. Chegava para mim esse indivíduo, esse menandro aqui, o tempo todo, velho, falando desse ecossistema. E eu fiquei curioso pra caramba. E uma das coisas que eu mais me impressionei no dia que eu bati o primeiro papo com vocês, com o Hugo lá online, foi sobre crescer e contribuir, né? Porque você geralmente, quando você vai falar sobre qualquer master, qualquer grupo, é sempre muito eu sou foda, entra aqui que eu vou te ajudar, eu sou pica e você tá aqui porque você precisa de mim. E a conversa de vocês era muito genuína nesse sentido de, tipo, velho, venha que a gente juntos vai fazer um movimento para poder ajudar a cidade. Venha para contribuir também. Exato. Então eu falei, caralho, muito, muito top. Mas mesmo assim, ainda fiquei cético. Porque você fala, quem tem boca fala o que quer, né? E aí tive a oportunidade de ir para um dos jantares de vocês e quando eu vi a galera que tava lá, eu falei, velho, que surreal, velho. Realmente acontece aquilo que o Hugo tava me vendendo naquele primeiro bate-papo, né? Mas eu queria que vocês me explicassem para mim não, na verdade que eu já sei, né? Boa. O público, o que é o ecossistema Master Business e como que ele impacta no ambiente empresarial aqui da cidade. Boa. Cara, o ecossistema é um movimento, né, de fomento mesmo à inovação e crescimento empresarial. A essência do ecossistema foi isso. E o nome o ecossistema é muito sugestivo ao que a gente pensou no início, quando a gente pensou em criar um movimento como esse, né? A gente acredita que Salvador tem muita gente boa, Bahia tem muita gente boa, a gente sempre frequentou muitos masterminds fora da Bahia, né? A gente viajou muito para São Paulo para ir para outros masters. E a gente falou assim, cara, Salvador tem gente boa pra caramba e a gente consegue unir essas pessoas, né, para trocar experiências, para se provocar uns aos outros, para se ajudar também uns aos outros e nós juntos, né, a gente consegue sim também inovar e crescer os nossos negócios. Então ele nasceu dessa ideia
E o grande diferencial do ecossistema é que a gente fala muito, né? E você trouxe isso, que não é sobre a gente, né? Não é sobre o Menandro e sobre o Hugo. O ecossistema, o grande poder do ecossistema é a inteligência do grupo. É a inteligência coletiva que a gente fala, né? É a inteligência somada aí do grupo. Empresários de diferentes segmentos, né, com expertise completamente diferente, com modo de gestão, né, seu jeito de fazer gestão, seu jeito de fazer seu marketing, seu jeito de vender, seu jeito de construir o seu negócio, cara, ele é único, ele tem aquela particularidade, né? E aí você poder acessar isso, né, acessar o mindset de um empresário, de um segmento completamente diferente do seu, né? E a gente tem uma regra lá que o ecossistema não é um lugar onde a gente compartilha teorias, né? São lugares onde é um lugar onde a gente compartilha nossas vivências práticas, o dia a dia, né? E lá a gente tem empresário com grandes resultados e, é óbvio que quando a gente troca experiência, né, a gente usufrui dessa inteligência coletiva construída. Cara, não tem como você pensar fora da caixa, né? A provocação é transformar o empresário para que o empresário possa transformar o seu negócio através da nossa inteligência coletiva. Muito sensacional isso, muito sensacional. E o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, o Hugo até comentou comigo já algumas vezes, que é a questão que tem essa necessidade, tem empresários muito bons, mas a gente não consegue encontrar esses grupos aqui na cidade. Sei que mês passado eu estava lá em São Paulo para poder conseguir me conectar com alguns treinamentos e coisa e tal, sendo que tem gente muito boa aqui em Salvador. Perfeito. Né? E às vezes você vê o cara de Salvador fazendo um grupo e não dá palestra em São Paulo, mas não faz aqui na nossa cidade, Isso né? aí. Como é que foi para vocês essa ideia de, não, eu vou fazer aqui em Salvador e eu vou fazer esse movimento em Salvador? Custe o que custar, né? Que foi exatamente isso que a gente conversou quando a gente teve a ideia. A gente fez assim, cara, nós estamos dispostos a pagar esse preço, porque assim, não é a cultura aqui. Não é cultural grupos como esse de Mastermind. Né? Então a gente vem de um background de participar de muitos grupos, né? A gente fez parte de alguns e sempre fora daqui do estado. E aí quando a gente despertou o desejo de criar esse negócio, a gente falou, cara, a gente vai ter que arregaçar as mangas, porque não é simplesmente anunciar e despertar interesse das pessoas quererem fazer parte. Por quê? Porque primeiro tem que instalar a cultura. Quantas e quantas calls, apresentações eu tinha que explicar o que era o Mastermind, a essência de um grupo de Mastermind que muitos empresários não sabem. Né? Então, assim, em outro estado que isso já está fomentando é muito, muito simples. O cara só precisa analisar quem está dentro, quem faz parte, quais são as temáticas e estou dentro. Aqui não, cara. A temática casa com os princípios dele. Exato. Né? Aqui não. Aqui é implementação de cultura. Então, só para você ter uma noção, tem muito empresário que já vem com a mente aberta e toma a decisão imediata. Tem empresário que a gente precisa ali, cara, fazer o follow-up ali, tá acompanhando, fazendo um network genuíno para que depois de 2, 3, 4 meses ele tome a decisão. E, cara, é isso. E assim, quando a gente tomou essa decisão de criar esse movimento, foi justamente isso, na necessidade de um grupo como esse. Porque como a gente já fazia parte em outros estados, a gente ainda faz, né? Inclusive, a gente tem que organizar a nossa agenda para continuar, né? Mais e mais. E a gente fez, cara, tem muito empresário bom, vamos criar esse movimento no estado. A gente tem bagagem, a gente tem experiência de como fazer esse negócio acontecer e vamos lá. E a gente fez uma visão de como seria o ecossistema, de onde ele estaria e, graças a Deus, e a trabalho duro, a gente está caminhando para essa visão, né, de uma forma bem, vamos dizer assim, não vou nem dizer rápida, mas vou dizer assim, no tempo bacana, né? No tempo legal. E quanto tempo que começou o ecossistema? Cara, o projeto Ecossistema Real tem 1 ano, né? Completou 12 meses. Na verdade, completou 1 ano no dia 24 de novembro de 2024. Que saiu do papel. Que a gente fez a primeira ação, de fato, lançou o ecossistema no mercado, que foi dia 24/11, foi a imersão de lançamento que a gente fez lá na Prado Forte para startar o projeto. Então, fez 1 ano em novembro, né, de 2024. Caramba. Então tem sido rápido. Agora, né? A ideia tem 3 anos, cara. Tem 3 anos que vocês estão maturando? A ideia tem 3 anos. Então vocês ficaram no forno 2 anos para depois botar em prática? Nós passamos 2 anos literalmente dentro do escritório. Posso dizer, não sei se chegou a completar 2 anos, mas quase 1 ano e 8, 9 meses pensando o negócio, estruturando a ideia, entendeu? Validando o modelo. Né? Não tinha como validar, né? Na verdade, a gente estava aperfeiçoando a ideia, né, para quando a gente lançasse, a gente realmente, né, soubesse que a gente ia lançar algo que
faria sentido para as pessoas. E a gente tinha uma preocupação, né, cara? O ecossistema, grupos de network existem vários. Sim. O ecossistema ele não é um grupo de network. E a gente não queria que as pessoas tivessem essa impressão de que o ecossistema é um grupo de network, porque ele não é. Né? As conexões genuínas, conexões que a gente acredita, que a gente bate, que é conexões genuínas, não é só sobre o network, a gente bate sobre isso, é um dos pilares do nosso ecossistema. Né? Conexão e estratégia são os 2 pilares principais. Então, se você for para o ecossistema, você vai encontrar essas 2 coisas lá dentro, cara. É conexão, tá? Você vai conhecer pessoas, né? Você vai poder usufruir do nosso network, sim, tá? Mas de forma genuína e não só de forma interesseira. Né? E a segunda coisa é a estratégia, é um segundo pilar, né? É a nossa vivência aí, que a gente compartilha muito. E a gente tinha essa preocupação, cara, a gente não quer ser visto como um grupo de network, porque network pra gente, cara, soa como algo muito interesseiro, sabe? O network, eu acho que ele tá no mesmo patamar do coach, né? Cara. Tem uma conotação, exato, viés meio negativo, e você olha só por esse ângulo e você fala... Porra, será que é aquilo que eu quero mesmo, né? Cara, porque às vezes as pessoas tentam se conectar com outras pessoas a qualquer custo, né? É tipo assim, cara, eu quero me conectar com aquela pessoa porque, cara, ele consegue me aproximar do meu objetivo, então eu quero... Às vezes as pessoas olham outras pessoas como ponte, né? Network não é para você usar as pessoas como ponte, cara. Eu acho que o network é para você, na minha opinião, cara, se eu puder... ligar para você e falar assim, irmão, me dá uma dica, cara. Vamos conversar aqui, me dá uma dica de como você está fazendo alguma coisa. Para mim isso já tem um valor absurdo, sabe? E que pouca gente consegue enxergar. Sim. Então, é isso. A gente tem muito cuidado, né? Para não deixar essa imagem de grupo de network soar aí para o ecossistema. Você falou uma coisa aí, Menandro, que eu como a parte ali criativa, filosófica, você falou, né? As pessoas usam como ponte. Só que, na verdade, o network ao invés de usar as pessoas como ponte, é estender a ponte. Perfeito. Porque é a via de mão dupla, cara. Eu estendo a ponte aqui, eu vou para... Igor, você me ajuda a atravessar para o seu mundo e eu te ajudo a atravessar para o meu mundo. E os dois ganham, né? Então é isso que eu acredito. Porra, esse conceito é top, viu, velho? Não é usar como ponte, mas estender as pontes. Inclusive, a gente é muito claro, né, velho? A gente é muito claro. Cara, se você quer vir para cá, para o ecossistema, só porque você está preocupado nos seus interesses pessoais, beleza, tá? A gente quer te ajudar a alcançar o próximo nível, mas, meu irmão, venha com o coração aberto para contribuir com todo mundo, entendeu? Porque senão aqui você vai se adaptar, né? Exatamente, você não vai se adaptar, exatamente. Porque a gente, né? O ecossistema pede isso de forma natural. E vocês acham que essa cultura que existe aqui em Salvador, ou falta de cultura voltado para essa conexão, nesse 1 ano de trajetória que vocês deram start no projeto, vocês acham que ela evoluiu, ainda continua a mesma? Quais são os desafios para que Salvador consiga realmente se posicionar como um polo de conexão aqui no Nordeste? Cara, eu acredito que evoluiu. E a gente tira pelos movimentos que começaram a acontecer após o ecossistema fincar bandeira. Né? Foram movimentos que provavelmente estavam na ideia, na cabeça de muitas pessoas, mas até então nada fora do papel. E aí, quando a gente deu o pontapé inicial, né, de maneira ousada ali no movimento, outros movimentos vieram a acontecer, a fazer. Então, a gente analisa isso como uma contribuição que a gente trouxe para o mercado e a gente acredita isso como encorajamento também, né, dos empresários, que quantos estavam no mesmo nível de pensamento que a gente, mas não tinha coragem de ir lá e colocar, né, em prática. E aí a gente acredita que tem evoluído bastante, cara. E esse é o desafio, né, cara? Eu acho que a gente se coloca hoje, a gente tem um objetivo principal, né, que é maior do que o próprio ecossistema, que é desenvolver o mercado. A gente precisa criar essa cultura, a gente precisa, né, que o empresário baiano, nordestino, cada vez mais ele tem interesse em participar de grupo como esse, porque é bom para ele, né? A visão, você sabe muito bem, né? O conhecimento é um saco que nunca enche, cara. Exato. Então, quanto mais a sua visão amplia, você é capaz de fazer coisas extraordinárias no seu negócio. E às vezes um único insight pode mudar, né, o jogo da sua empresa para sempre. Estamos aqui em um dos insights, inclusive. Boa. Que saiu de lá, da Praia do Forte. Eu já estava com a ideia, cheguei lá, joguei na mesa, ouvi todos os tipos de sugestões possíveis
E de lá eu consegui falar, não, realmente faz sentido, vou botar em prática essa ideia. Boa. Mas saiu de lá do ecossistema, velho. Caramba, bom demais, velho. Que massa. Então, é isso aí. Eu cara. sou prova viva de que esse negócio faz sentido, né? Isso aí. Eu fui muito cético durante muito tempo, mas no modelo que vocês fazem, que vocês tocam, é muito legal. E você falou uma parada que é realmente importante diferenciar, que é sobre a questão da estratégia, né? Todos os encontros que a gente tem é sempre voltado qual a estratégia que eu estou precisando, o que é que eu estou precisando no meu negócio, quem que está aqui que pode ajudar, quem foi que já passou pelo mesmo problema. Para resolver agora, né? Exato. E que pode me dar uma ideia para eu poder resolver. Não é tipo assim, eu preciso de Hugo porque ele é um fornecedor de uma coisa que vai me salvar e vai me dar desconto. Não, é tipo assim, eu tô com um problema, o problema é esse, alguém que já passou por algo parecido, como foi que vocês solucionaram isso? E não é a solução de, tipo, eu vou dizer o que é que você onde é que você tem que buscar o problema. Eu vou dizer quais foram as ideias, quais foram as atitudes que eu tomei. Então, isso muda jogo de negócio. Te provocar, você pensar numa solução. Exato, também. Que 90% das coisas são questionamentos, Exato. inclusive. Perfeito. Né? Até porque, cara, a gente é muito enviesado no dia a dia do nosso negócio. A gente é padrão. Você vai sentar com o seu time, cara, e dificilmente, tá? Dificilmente você vai conseguir pensar em alguma coisa muito fora da caixa. Porque você já tem aí um padrão de coisas que dá certo para sua empresa. Feijão com então, arroz, né? quando você senta com o seu time e fala assim, cara, e aí, o que é que a gente vai fazer? Queira ou não queira, por mais que você senta para pensar em algo diferente para inovar, muitas vezes você é enviesado, né, naquilo que, cara, que já funciona, que já dá certo. Você não quer fugir muito, você não consegue pensar muito fora da caixa. E quando você tem a oportunidade, cara, de sentar com gente que pensa completamente diferente, que está fazendo coisas completamente diferentes, irmão, a quantidade de oportunidades, né, que aparece e a forma que as pessoas pensam, meu irmão, gera insights que você talvez junto com sua equipe, um ano, talvez você não conseguiria pensar tão fora da caixa quanto você consegue pegar ali dentro, né? Então isso aí é surreal. Não, é surreal mesmo. A prova disso é semana passada, a gente estava no escritório, trancado com alguns amigos nossos e, cara, você vê que são empresários que estão voando nos seus negócios, mas quando você abre ali algumas vulnerabilidades suas, que você alguns desafios para avançar o negócio, que você não consegue pensar fora da caixa. E às vezes a visão de outros empresários agrega muito no seu negócio, sabe? Então você avança aí, sei lá, bota 10 anos aí em um ano. Isso é outra coisa importante pra incrível. caramba, né, Hugão? Muito importante é que, cara, o empresário... Eu não sei se eu posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Pode até me cancelar aqui, mas eu tenho a sensação que eu não sei se... Hoje somos livres para falar besteira. O empresário, né? O empresário, alguns ele tende a ser um pouco... eu não posso dizer... A palavra não é que o cara é egocêntrico, mas você vai... Acho que é a sua luta, né, velho? A sua batalha, seu sofrimento, você vai dando certo, né? Você tende a se ter isolar, um pouco né? mais de ego ali, né? É uma insegurança misturada com ego. Exato, né? Você tende a ficar um pouco mais ali, acreditar mais em você, talvez seja isso. E aí, cara, só que o ego te atrapalha, né? Se você vai para um grupo como esse, na visão de que você é o foda, como você tava falando, que você é o foda, que você é o cara... E você não se permite ser vulnerável, meu irmão, não tem como evoluir. A gente tem muito cuidado com isso lá. A gente fala que, meu irmão, aqui é o lugar onde a gente deixa o ego de lado, velho. Então, você vem pro ecossistema, cara, não importa o tamanho do resultado que você tenha, sempre existe um próximo nível, pô. Sempre existe um próximo nível. Cara, não importa, você pode sentar com qualquer pessoa lá, se você for vulnerável, se você abrir realmente aquilo que você precisa resolver, jogar as cartas na mesa, meu irmão, você vai sair de lá com solução, entendeu? Então a gente fala muito isso, cara, aqui é um lugar onde o empresário deixa o ego de lado, velho. Porque se você não vier com essa... e a gente proporciona um ambiente seguro também, né, para que isso aconteça. Cara, se você não vier assim, cara, dificilmente você vai conseguir extrair valor ali para poder você ter mais resultado no seu negócio, né? Não, isso é fato. Aqui na Somar, eu toda semana sento com os meninos pra gente poder ter uma reunião, a gente fala sobre várias coisas, inclusive a gente discute livros, né? Sim. E aí, ontem, a Jai, que faz parte da equipe, trouxe o resumo sobre o livro Roube como um Artista. Não sei se você já... Esse livro é incrível, velho. Né? Um pocketzinho pequenininho, mas cheio de sabedoria. Na verdade, Surreal. eu tô botando em prática esse livro. É? Muito bom. E aí uma das coisas que ela colocou, né, de alguns pontos, que era sobre isso. Você tem que ter a coragem de estar e ser ignorante dentro de um papo, né? Não é exatamente essa palavra que usa, mas eu interpretei como, velho, você tem que entrar num bate-papo
e esquecer que você sabe alguma coisa. Entre com a cabeça de realmente ignorância. O cara vai falar ali de tudo que ele falou, 90% você pode até já conhecer, já saber, mas vai ter 10% ali que vai te agregar em alguma coisa. Exato. Eu acho que é isso que falta nos empresários de forma geral. E eu acho que não é por ego, na maioria das vezes. Eu acho que é por medo. O cara que está na jornada, ele já passou por várias coisas, né? Já escutou o guru A que falou tal coisa, ele foi lá e quebrou a cara. Escutou o especialista B que falou um negocinho, ele foi lá e quebrou a cara. E o cara começa a criar um monte de casca e fala assim... Fica cascudo, né? Exato, Verdade. velho, eu não vou ficar mais escutando mais ninguém. Porra, eu tô 30 anos de mercado, vai vir um cara de 25 pra me falar coisa. Eu não quero nem ouvir o que esse cara tem pra falar. E às vezes não é o ego pelo ego, é o ego pelo medo. É o receio, né? O receio de eu não vou sair daqui... E tem aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. Eu acho o contrário. Time que tá ganhando, você melhora. Boa. Pra continuar ganhando, né? Então, isso é o que eu sinto, assim, de modo geral sobre network, principalmente aqui. Eu tive em um episódio que eu gravei, a gente falou sobre Salvador ser um feudo. Então, você tem poucas pessoas que têm muita grana, muito poder e quem tenta entrar naquele centro ali de grana não consegue entrar porque os caras se fecham pra caramba. Exato. E aí as pessoas que estão fora, em vez de, tipo assim, fazer um mercado aberto, ela começa a falar assim, é o feudo que funciona. Aí o cara cria um microfeudo aqui, aí ninguém consegue mais acessar ele, aí outro cria um microfeudo. E a economia simplesmente não gira, irmão. Não gira. Tá todo mundo isolado, todo mundo com suas verdades e ninguém troca. E quando eu comecei no Master, que eu tive o primeiro encontro lá e trocar a ideia, eu vi essa questão do conhecimento, da troca, da experiência, né? E aí vem um ponto. Você comentou, Menandro, que sua área é educação. E eu enxergo o ecossistema como um meio de educação também. Perfeito. Quais são as principais lacunas que você vê os empresários tendo nessa questão de crescimento, de aprendizado? Vocês que estão nesse meio mais frequente, conversando com vocês têm contato com gente pra caramba, né? Sim, muito. Qual a lacuna que vocês enxergam e quais dessas lacunas vocês acreditam que o ecossistema consegue sanar? Boa. Cara, lacunas, eu vejo um dos grandes desafios, né, que o pessoal traz bastante, que a gente percebe também, né, é a construção de um bom time, né? Primeiro, eu acho que o cara precisa ter clareza de qual é o momento que a empresa dele se encontra, né? O primeiro momento da empresa é aquele que você precisa gerar caixa, você precisa vender, né, cara? Você precisa trazer recursos para dentro. Mas chega aquele determinado momento que você vai ganhando mais maturidade, que é a hora de crescer o negócio, você precisa construir time, né, cara? Você precisa formar lideranças. E esse é o desafio mais comum que a gente encontra hoje, né, olhando hoje o ecossistema, né? É o desafio de, cara, desenvolver liderança, de construir um time mais forte, mais sênior, entendeu? Para que você possa alcançar o próximo nível, né? Aquele detalhe que, cara, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Talvez o time que você construiu 5 anos atrás e você chegou até esse momento da sua empresa, cara, não é o time que vai te levar para o próximo nível, né? Então, enxergar isso, né, e tomar uma ação planejada, estratégica, né, e principalmente entender as fases disso, né, eu acho que é um grande desafio que a gente vê muito acontecendo no ecossistema. Muito. E não só esse, né? Construir time e gerir o negócio ali. É o que a gente fala muito, né? Gestão, marketing e vendas. Às vezes o cara construiu o cara construiu um time bom, de sucesso, com pessoas que ele pode contar, mas tá pecando nas vendas, tá falhando ali no processo de vendas dele, da empresa dele, né? E marketing. Então, assim, são 3 temas bem cruciais, são lacunas que a gente vê que quando a pessoa não está executando uma, não está falhando em uma, está falhando na outra. Então, assim, esses são os 3 pontos assim, que eu poderia pontuar. Massa. E são realmente gaps que eu diria que 90% dos empresários estão passando e nem todo mundo consegue sair desse problema, né? E vocês, pelo contrário, tem pouco tempo que eu conheço vocês, eu vejo que a equipe de vocês está crescendo, vocês estão desenvolvendo coisas novas. Como é que vocês conseguiram fazer essa questão da criação do time de vocês? Vocês são muito bons em vendas. O Gão
pitch de vendas do cara é animal. Marketing também de vocês é muito bom. Como é que vocês implementam isso e no negócio de vocês, que vocês podem dar de dica pra galera que tá assistindo a gente? Boa. Cara, aí vem uma experiência minha, contar uma história até para contextualizar, né? Eu lembro que uma vez eu me orgulhava, né? Porque a minha empresa faturava pra caramba, tinha uma margem muito alta, né? E minha empresa eram 4 pessoas. Caramba. E eu me orgulhava, batia no peito e ficava amarradão, né? A gente literalmente faturava milhões com 4 pessoas num time, né? Com a margem muito alta. E aí eu chego no Mastermind, inclusive, no Grupo Primo. E quando a gente chega lá, a gente é provocado e fala assim, tá, cara, mas você está faturando X milhões no ano. Tá, e por que você não fatura 10X? Por que você não fatura 10X? Foi a provocação. E ele falou assim, cara, eu não faturo 10X porque eu não tenho um braço. E aí, cara, a minha resposta, né, na hora, aí eu me dei conta do que, tipo assim, cara, tô jogando um nível ainda do dinheiro. Eu ainda tô no nível 1 do empresário que só faz caixa, vende, só pensa em vender, faturar, ganhar dinheiro. Vender, faturar, ganhar dinheiro. Eu ainda estou no nível 1, entendeu? E aí eu entendi que eu precisava construir um time. E isso nasceu de uma pergunta. Eu cheguei para o Thiago Nigro e falei assim, Thiago, cara, eu tenho uma visão, tá, para a minha empresa e compartilhei a visão com ele e falei para ele assim, cara, como que você acredita que eu posso fazer essa visão se tornar real? Ele falou para mim assim, cara, primeira coisa é você entender que não é você que vai fazer isso acontecer. Você já tem o principal, você tem a visão. Agora você precisa encontrar as pessoas que vai fazer essa visão se tornar real. E pode ter certeza, não é você que vai fazer isso. Você precisa encontrar as pessoas certas. Cara, aquilo ali para mim foi tipo um choque assim de realidade. Eu lembro que eu voltei e aí eu saio de 4 pessoas no time para 14 pessoas no time no tempo ali de 4 meses, sabe? A partir desse momento eu tive que aguentar os outros dias, eu preciso ir para casa, eu preciso ir para casa. 10 pessoas a mais. E aí é engraçado, cara, porque eu sou um cara que eu defendo, né, um modelo enxuto, de você ter um time enxuto para que você explore o máximo a eficiência do seu time, sabe? Eu gosto de ter o time enxuto. Você também não precisa crescer simplesmente saindo botando gente em todas as áreas. Não é crescer por crescer. Exato, né? mas tem um time enxuto. E aí quando eu penso hoje, né, depois disso a gente começa a replicar em todos os negócios que a gente faz, né? Cara, tá. Ecossistema. Como que a gente pensa hoje na hora de construir o time do ecossistema? A gente olha assim, cara, olha o planejamento estratégico, inclusive a gente estava revisando ontem. Qual é os 3 principais objetivos para esse ano ou para os próximos 3 ou 5 anos? Então, a primeira coisa é isso. E depois que a gente olha qual é o objetivo maior, a gente olha assim, tá, e quem são as pessoas que a gente precisa para chegar nesses objetivos aqui? Porque se eu não tenho clareza, velho, do objetivo que eu quero alcançar, entendeu? Como que eu vou pensar em qual é o tipo de pessoa que eu tenho que ter do meu lado? Entendeu? Então, geralmente, o empresário contrata como? Ah, tá doendo aqui, alguém saiu, largou na mão, a minha venda despencou e eu preciso melhorar meu time de venda. Aí eu vou atrás de entender como é o melhor do meu time de vendas e eu vou atrás de contratar mais gente para vender, porque o meu faturamento caiu. E o contrário deveria ser, cara, eu olho para o meu planejamento, eu vejo qual é o passo mais importante que eu preciso dar agora e eu construo meu time para chegar nesse objetivo aqui, entendeu? Então, é assim que a gente pensa. Então, no primeiro ano do ecossistema, cara, a gente tem um objetivo, cara. A empresa começou literalmente sem dinheiro, 0 de caixa. Tipo, para não dizer que foi 0 de caixa, a gente fez um aporte inicial no escritório, no estúdio do Ecossistema Podcast, aquelas coisas. Mas o projeto em si de marketing, de vendas, cara, de time, cara, foi 0 caixa. Foi na ideia. Foi 0 caixa, né? A gente começou o ecossistema literalmente com um PDF, cara. O recurso que a gente tinha para abrir o negócio foi um PDF. Sim. Vamos estruturar um PDF muito bem feito. Eu vi isso no filme do Eike Batista, né? Ele fez isso, inclusive. Foi assim que o Eike Batista fez o projeto X acontecer, sim, né? Sim. Foi através de um PDF, cara. Sentou com o PDF, vendeu uma ideia, as pessoas compraram e nasceu as empresas X na época, aí, que foi um sucesso, né? Enfim, então eu vi aquilo no filme e falei, cara, a melhor forma de começar é essa. A gente fez um PDF do ecossistema e a gente começou a apresentar isso para os empresários. E a gente olhou, cara, qual é o objetivo para esse ano
E quando a gente olhou o objetivo para esse ano, a gente entendeu quem é a pessoa que a gente precisa para ajudar a gente a chegar nesse objetivo. Então é assim que a gente pensa hoje, cara. Massa, velho. Você falou tanto ouro que é até difícil de acompanhar, velho. Primeira coisa, você falou dos níveis, né? Tipo, primeiro nível, ganhar dinheiro. Tem muita gente que tá só focada ali, fazer. E eu acho que eu traduziria o que o Menano falou, tipo, o segundo nível é você não só focar mais em ganhar dinheiro, mas construir um império. Boa. Onde é que sua empresa quer chegar de fato, né? E aí casa com a última coisa que ele falou, que foi ter visão estratégica. Você não pode pensar em time para apagar incêndio, você tem que pensar em time para construir algo, né? Perfeito, E cara. nem todo mundo tem essa percepção de time para construção de algo. É só, eu preciso do cara porque eu preciso de alguém para vender, eu preciso de alguém para poder olhar meu estoque ali, eu preciso de alguém para poder subir aqui as postagens, mas não tem um porquê daquilo, né? Não tem uma intencionalidade daquela construção do time, né? Exatamente, cara. A gente. Tipo, reunião de planejamento estratégico é chato, velho. É aquela coisa chata. A gente ficou esses dias pela manhã só revisando e respondendo as perguntas do planejamento estratégico. A gente não conseguiu terminar, a gente vai terminar ainda, mas a gente sabe já quais são os objetivos macros para esse ano e a gente sabe muita coisa já que a gente vai fazer esse ano. Então, a gente tem total clareza de o que a gente precisa e quem que a gente precisa contratar para fazer isso acontecer. O segundo nível, cara, quando a gente fala assim, depois que você sai do nível que você tem que vender, é o nível que você precisa começar a criar processo para construir time, pô. Entendeu? Se você não tem processo, porque primeiro é a gente fazendo. Como foi que a gente começou com o time? A gente fazia a maioria das coisas, cara. A gente escrevia os textos, a gente ligava para os convidados, começou com o projeto do podcast, depois a gente começou a fazer o PDF, tudo a gente fazia. Depois a gente começou a apresentar as vendas, rodar o funil, e depois a gente foi entendendo, cara, quem é que a gente precisa, qual é o processo que a gente precisa passar para esse cara executar o que a gente quer, entendeu? E aí a gente vai passando para o próximo nível, a gente vai delegando algumas coisas, vai assumindo outras, e aí vai subindo a régua. Muito massa. E você falou um ponto importante, que é tipo assim, você tem a visão, é preciso encontrar as pessoas que vão fazer a sua visão se tornar real. Perfeito. Porque o cara que ele centraliza muito nele, muito difícil ele vai conseguir ter um sucesso estrondoso. Você pode ganhar até bem, mas poderia estar muito melhor se tivesse ali 3, 4 pessoas que estariam te ajudando a potencializar aquele processo, né? Então, aulas, viu, velho? Aulas, isso aí que você colocou na mesa. Bom demais. E aí vem um ponto, né? A gente falou sobre time, falou sobre projeto, visão estratégica, mas eu sei, porque eu conheço vocês são muito focados em inovação. E o Hugo falou que ele está sempre buscando o que é que o mercado está falando. Como é esse processo para você, Hugo, de inovação, de buscar coisas novas? Como é que funciona essa sua visão das mudanças que acontecem no mercado do dia a dia? Cara, primeiramente a gente sempre olha ali pro mercado, né? O que é que está acontecendo que está dando certo, né? E o que é que está acontecendo que está dando certo que a gente pode pensar de uma forma diferente para melhorar ainda mais, né? Para fazer diferente. Inclusive nós três, né? Estávamos numa imersão de AI, eu ia falar IA, tá? AI. Mas eu já aprendi que é AI. Inteligência artificial, Isso para quem aí. não conhece. Grande Isaías Pertrelli aí, ele catequizou a gente para falar AI. E, cara, a gente saiu de lá, né, com a mente, vou nem dizer bugada, né? Porque a gente conseguiu lá, bugou no início e a gente saiu de lá com as soluções, com como fazer. E a gente começou a plugar, cara, muitas coisas que a gente aprendeu lá no nosso negócio, né, de tecnologia. Então, o processo é esse, cara, é olhar para o mercado, ver o que é que está dando certo, né, o que é que eu posso implementar, o que é que faz sentido para o meu negócio e o que é que está dando certo que eu posso melhorar. Porque, assim como o livro O Hobby como Artista, ele fala exatamente sobre isso, cara. Que soa até estranho a frase, mas ele diz o seguinte: hobby. É tipo assim, copie, e no final você vai encontrar a sua versão. Então, muitas das vezes é isso, nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Então, o que é que o Igor está fazendo no podcast dele que funciona, o que é que os sócios estão fazendo que funciona, o que é que outro podcast está fazendo que funciona, o que é que o ecossistema está fazendo. Cara, vamos juntar aqui e vamos ver o que acontece. E aí nasce a sua identidade, nasce o seu, né? E aí a gente olha muito para o mercado, o que é que eles estão fazendo de forma de tecnologia, inovação, e a gente implementa. Mas como é que vocês definem que
isso ou aquilo faz sentido para você, Menandro? Tipo assim, como é que você fala assim, pô, não, isso aqui eu vou me jogar, isso aqui é novo, mas não faz sentido, isso aqui é novo, mas faz sentido. Você tem algum feeling, alguma coisa que te move nessa decisão? Velho, eu sou muito, assim, eu consigo hoje, né? Antes eu não tinha essa visão, mas hoje eu consigo olhar tudo por etapas, sabe? Eu sempre procuro entender qual é o momento que eu tô. Sim. Qual é o momento desse negócio? Qual é o momento desse processo? Qual é o momento que ele se encontra, tá? E para o momento que ele tá, o que é que ele precisa para melhorar? Então eu sempre faço essa reflexão de entender, cara, beleza, vamos entender o nosso momento, vamos entender a nossa operação para a gente olhar o que a gente vai é prioridade. Exemplo, né? A gente falou assim, cara, a gente busca inovação. Cara, a gente é obrigado a inovar. O mercado digital, a gente vê do mercado digital, né? O mercado digital evoluiu rápido pra caramba, já está em outra fase, né? Ele evolui muito rápido, todo dia sai coisa nova, todo dia sai ferramenta nova, sai atualização nova do Meta lá, do Instagram, do algoritmo. É difícil até acompanhar, né? Meu amigo, todo dia o negócio muda muito rápido, entendeu? E quando você está dominando uma coisa, já começa a lançar outra agora. Então você é obrigado a inovar. Você acha que aprendeu, já mudou. Exato, tudo. Você é obrigado. Agora a gente está na era da inteligência artificial, né, cara? E a primeira coisa que eu faço é eu começo a trazer isso, implementar isso na minha rotina. Por exemplo, inteligência artificial agora que está em alta pra caramba. Depois do evento do Isaías que a gente foi, grande Isaías, um abraço, meu irmão. Eu comecei a olhar assim, cara, como é que eu posso implementar isso na minha rotina para que eu comece a conviver com isso, sabe? Eu preciso conviver com aquilo, eu preciso trazer aquilo para minha rotina. Tornar normal, natural. Exato, né? Trazer isso para o meu dia a dia, para o meu ambiente. Eu comecei, cara, quais são as coisas que eu já faço? Pô, eu faço reunião. Pô, velho, peraí, o que é que tem de IA para reunião, de repente, para transcrever as conversas? Tá, eu faço... construo muito processo. Tá, o que é que tem de inteligência artificial para facilitar isso? Eu faço aula. O que é que tem de inteligência artificial para poder facilitar minhas aulas, entendeu? Então eu primeiro olho o meu dia a dia e vou tentando encaixar alguma coisa. Depois eu sou aquele cara que eu experimento as coisas, eu valido algumas coisas e falo assim, isso aqui já dá para ensinar para alguém. Isso aqui já dá para transmitir para alguém. Ou então isso aqui já dá para implementar para o meu negócio em algum lugar. Então, hoje, para onde que a gente olha? Prioridade, tá? Caixa, irmão. Prioridade é caixa. Uhum. Qualquer empresa, a prioridade vai ser caixa. Né? Caixa é rei. O caixa é rei. O caixa é rei. Exato. Então, como eu sou um cara que eu gosto da área de vendas, apaixonado por vendas, eu olho, cara, o momento da empresa é o quê? Cara, vender, fazer caixa, crescer, tá? Onde que eu posso implementar, por exemplo, inteligência artificial aqui? Então, eu me provoco dessa forma. Onde que eu posso? E aí, vou testando pequeno, vou dando uns passos pequenos. Porque qual é o lance, velho? Quando a gente olha coisas que as pessoas estão fazendo e está dando muito certo, a gente olha e parece que é muito distante, né? Uhum. É distante pra caramba. Mas eu sou um cara, como eu te falei, eu penso tudo por etapa. Então eu falo assim, cara, o que é que eu quero fazer primeiro? Eu vou testar uma coisa simples primeiro, eu vou experimentar aquilo e eu vou trazendo aquilo para o dia a dia da empresa. Tá rodando bem, tá bacana? Pô, vamos pro próximo, vamos implementar agora isso. E eu vou fazendo as coisas aos poucos. Quando você olha isso, cara, depois de um ano e meio, 2 anos, você implementou tanta coisa que você está praticamente com a empresa de AI, né? Isso é o que eu vejo para minha empresa nos próximos 12 meses, sabe? Sim. Cara, praticamente virou uma empresa de tecnologia aí com AI porque você foi fazendo uma coisinha de cada vez, né? Não dá pra gente olhar o que os caras estão fazendo aí, coisas extraordinárias. Querer parar tudo, virar tudo Exato. E virar o canhão. Eu ia falar isso agora. Tem empresários que eles são perfis diferentes do de Menandro e fica muito ansioso com tanta novidade. Então, enquanto passa um ano e Menandro foi implementando aos poucos, né? A gente foi implementando aos poucos, o cara passou um ano e ele tá virando um ano ansioso com tantas novidades que ele viu no ano passado. Até porque ele quer botar tudo perfeito na operação. Exatamente. Você para vender tem que ser um processo. Exato. Você falou uma coisa que eu achei muito massa, que tipo assim, você testa pequeno antes de fazer a implementação e quando você vai ver já faz parte da rotina, né? Eu fiz muito isso. Cara. Eu comecei, no caso da AI, com o ChatGPT, né? Então eu comecei ali entendendo como é que funcionava, como é que tem que mandar mensagem, coisa e tal.
Hoje em dia, praticamente eu não uso o Google. Perfeito. Meu campo de pesquisa é o ChatGPT. E automaticamente, ele agora me ajuda com tudo que você imagina. Não, eu ia falar exatamente isso. Pô. Nossa audiência aqui, a de vocês aqui, é empresários e empreendedores, mas vão ter pessoas comuns que estão assistindo, que não tem um negócio, Sim. mas que podem implementar, como o Menando falou. Eu tento colocar no dia a dia. E qual é o dia a dia das pessoas? Prática, pesquisa. De forma muito prática. Para de pesquisar no Google, vai para o ChatGPT, começa a utilizar o ChatGPT. Exato. Ele já traz ali um conteúdo diferente, mais masterizado. E quanto mais você usa, mais você aprende, entende como é que você vai se comunicar com a ferramenta para poder ter melhores resultados, né? É aquela coisa, quando eu comecei a usar o GPT, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Eu usava um GPT para tudo. Hoje lá a gente já tem um agente para cada coisa. Então você já começa, é um nível a mais que a gente foi melhor. Pô, eu tenho um agente que é só um agente de marketing do ecossistema. Nesse agente aqui, a gente só vai conversar sobre marketing e ele é treinado diariamente para entender do ecossistema e do marketing, entendeu? Então, a gente já usa um agente para isso, né? E esse agente a gente já compartilha aí com todo o time de marketing, inclusive, para que o time use o mesmo agente. É a mesma inteligência que a gente vai construindo junto. Então, já é um passo, sabe? Porque o que eu vejo? O empresário ele pensa assim, meu irmão, se você tem grana, cara, beleza. Mas se você tem grana, contrata alguém, vai para um projeto, bota para rodar e faz acontecer. Mas, ainda assim, teste pequeno, cara. Tente para não jogar dinheiro no ralo, né? Não é porque você tem grana que você vai jogar dinheiro fora. Exatamente, cara. Teste pequeno. Você quer contratar alguém para fazer uma implementação de inteligência artificial na sua empresa? Beleza, cara. Vai, teste, mas teste pequeno. Não precisa botar um canhão de dinheiro para poder fazer, né? Porque senão você pode acontecer. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê errado e você se frustre e aí pensa, isso não funciona. E aí você não olha mais para isso quando você vê, passou um ano, todo mundo evoluiu e você parou por conta de uma experiência ruim. Então, eu sempre tenho muito cuidado com isso. Show. Você comentou sobre o mercado de infoprodutos, né? Marketing, você veio do marketing digital e tal. Eu acho que o marketing digital evoluiu pra caramba. Talvez a gente já esteja entrando em uma nova era, mas mesmo assim o mercado digital ele ainda é um propulsor muito grande assim, de carreira, de negócio, de dinheiro. Com certeza. E tem muita gente ainda que não conseguiu entrar, não conseguiu começar, não conseguiu fazer, né? Qual a dica que você daria para essa galera que está assistindo a gente, que ainda não tem coragem de pegar o telefone, gravar, trazer conteúdo? O que é que elas podem fazer e o que é que elas estão perdendo e não tá nesse meio, né? Vocês que são especialistas nisso. Cara, hoje eu estava treinando e eu estava tendo a seguinte reflexão. Quer falar, Lão, antes que eu fale aqui? Cara, eu posso contribuir, mas é algo que eu me desafiei para esse ano fazer também, né? Que é justamente usar mais o poder da internet. Hoje a gente toca, né, nossos negócios, a gente toca o ecossistema e de forma bem bacana eu tenho tocado muito nos bastidores. Sim. E hoje eu sinto a necessidade de, cara, vamos mostrar um pouco mais a cara, vamos passar a mensagem adiante, vamos mostrar de fato o que é. Porque, cara, o marketing digital nada mais é do que uma ferramenta de qualquer negócio, né? Que a galera às vezes fica com o olhar enviesado de que, poxa, eu entrar no marketing digital eu tenho que ser um profissional de tal área. Mas basicamente, cara, você tem um negócio, você tem uma mensagem, o marketing digital é a ferramenta que vai fazer alavancar isso daí, né? Então, assim, cara, são inúmeras oportunidades que as pessoas deixam de ter, né? Por não estar dentro. E é aquilo que você falou, cara, que falou foi o Menandro, né? Ao final de um ano, eu implementei AI na minha empresa. Cara, ao final de um ano, você não faz ideia do que você pode construir na sua vida, né? Através do marketing digital. Então, quem não tá dentro, eu digo, entra o mais rápido possível, porque lá na frente a conta vai fechar. E aquela coisa também, né, para completar, a gente vem muito do bastidor, né? A gente sempre teve no lado estratégico e no lado de gestão aí, né? Mas a gente sempre foi os caras que desenhou as estratégias de marketing, as operações de vendas, a gente sempre que fez toda a gestão e operação disso, obviamente, junto com o time. No back-office. Então a gente sempre foi o cara do bastidor, né? E a gente fazia isso para todas as empresas que a gente entrava. A gente nunca precisou ser o rosto do produto.
Até porque, inclusive, o ecossistema, a gente nasceu com esse dilema, né? O ecossistema, ele não... Se você entrar no Instagram do ecossistema hoje, você vai ver o rosto de várias pessoas. De propósito, a gente não atrelou o nosso rosto, né? Sim. Porque é aquela ideia, né? Cara, não é sobre Menandro, é sobre o grupo. E é um projeto que nasce sem um rosto, obviamente, embora a gente, de certa forma, as pessoas querem saber quem são as pessoas por trás, mas ela não tem um rosto porque a ideia dela é ser que as pessoas entendam o movimento, queiram fazer parte do movimento. Todo movimento, né, reza a verdade do marketing, não é nem a lenda, né? É porque eu acredito, mas eu ainda penso um pouquinho fora da caixa em algumas coisas, que é a gente não tem um rosto lá, né? A gente pensou um negócio pensando em ser um negócio, pensando que a gente pode gerar equity, que a gente consegue trazer valor para a marca, sabe? Que o nome do ecossistema tem que ser mais forte do que a gente. E não o inverso, porque é o que a gente vê o mais comum, né? Você cresce o seu nome e esse nome dá força para os seus projetos. Isso é sensacional, mas como a gente já vem de bastidor e a gente já fez isso para outras empresas e para outras marcas, Verdade. a gente falou assim, cara, vamos colocar essa inteligência para também o ecossistema não ter o nosso rosto, né? No primeiro momento. Então isso também é um desafio para a gente. Agora, qual é o meu conselho que eu dou para as pessoas, né? Hoje eu uso as minhas redes sociais, eu produzo conteúdo, né? Eu estou sempre presente, eu apareço mais aí, né, no ecossistema. Obviamente. Eu sou o que estou mal acostumado. Eu apareço. Estou resistente, mas... Eu apareço, mas ele não é 100% associado à minha imagem, Exato. né? Então ele tem a identidade dele, o ecossistema. Mas hoje eu estava pensando o seguinte, cara, a melhor forma, porque apesar de eu não ser um cara que estou aí colocando o meu rosto como principal de produto, de empresa, de negócio, eu consigo gerar muito resultado de venda no meu Instagram. E hoje de manhã eu estava fazendo uma reflexão que é o seguinte, cara, a melhor forma de começar comece entendendo o seguinte, não importa o que eu vou fazer aqui no meu Instagram, eu preciso ter uma visão de que eu estou ali pelo meu negócio, eu estou aí para fazer a minha empresa vender mais. Basicamente é isso. E aí hoje eu estava fazendo uma reflexão que foi o seguinte, cara, se toda ação que eu fizer for pensada para fazer a minha empresa vender mais, cara, essa é a melhor maneira de você começar, entendeu? É com esse insight. Cara, o stories que eu vou fazer hoje, vamos supor que eu não tenha tempo, que eu não tenho experiência nenhuma, mas eu preciso escrever um texto. Cara, esse texto que eu vou escrever hoje aí vai ajudar a minha empresa a vender mais? E ajudar a vender mais não significa que eu vou estar ali botando o link fazendo para as pessoas comprarem. Mas vender a minha ideia talvez seja um primeiro passo. Será que se eu fizer as pessoas acreditarem... Mostrar a empresa, né? Tipo, mostrar de forma intencional, Sim. entendeu? Porque às vezes qual é o maior bloqueio das pessoas? Cara, eu não sei o que fazer. Eu não produzo conteúdo porque eu tenho dificuldade para produzir conteúdo, porque eu não sei o que postar todos os dias. Cara, mas se você pensar todo dia em... Educa a sua audiência a comprar sua ideia primeiro, a comprar sua visão de mundo, né? Isso já vai aproximar o seu público-alvo de você. Então você está dando um passo na direção de fazer a sua empresa vender mais. Perfeito. Então eu olho muito hoje. Hoje eu penso assim, cara, o movimento que eu faço, a publicação que eu faço, de certa forma, ela nasce com esse objetivo. Tá? Mesmo que não tenha um link na tela. Eu ia falar isso agora, vender não é sobre checkout, né? Exato, cara? Vender não é todos os dias. Exato, é sobre ideia. educar, né? A gente fala muito isso, é sobre educar. Então isso aí é interessante. Eu vou fazer uma provocação aqui com vocês, que é o seguinte. Vocês falaram sobre o ecossistema não ter o rosto de vocês. Mas hoje, se a gente vai olhar os grandes players, eles estão meio que na contramão do processo, né? Você pega lá a CIMED, tá lá João Adib mostrando a cara e alavancando o equity ali da CIMED. Vocês pegam Flávio Augusto, ele tá lá botando a cara há mais de 14 anos e também alavancando ali os projetos dele. Acaba que tudo que ele bota a mão tem muita grana envolvida porque a galera sabe que ele dá resultado. Uhum. Você pega, sei lá, RGV, né, com Ricardo Nunes, mesma coisa. O cara bota a cara e coisa e tal. O pessoal da Nubank, como é? Cris Junqueira, né? Sim. Mesma coisa. Por que vocês acham que para vocês isso não funcionaria? Ou por que vocês são contra esse movimento? Cara, ou eu entendi errado? Eu acho, não é que eu não acho que funciona e nem que eu sou contra. Eu só, mais uma vez, é você olhar e entender o seu momento. Cara, Menandro tem a mesma potência de marca que o Flávio Augusto? Não.
Menandro não tem essa mesma potência de marca do Flávio Augusto. Então, cara, eu posso fazer o meu projeto, né? Já que eu vou trabalhar para desenvolver a minha marca, eu preciso trabalhar para desenvolver a marca da minha empresa, cara, eu decidi falar assim, cara, eu vou fazer a marca da minha empresa ser forte, independente de Menandro. Agora, se Menandro, que faz o seu trabalho pessoal paralelo ao da marca, Sim. né, tiver esse poder de troca de audiência, de transmitir valor, é óbvio que a gente vai usar isso. E isso também é uma intenção. A gente também trabalha a nossa marca pessoal para influenciar lá. Mas se você ver, cara, apesar do Flávio Augusto, por exemplo, colocar a marca, o rosto dele aí no perfil dele, o que é que ele faz? Ele não é o rosto das marcas. Ele não produz conteúdo na WhatsApp. Ele não produz conteúdo na WhatsApp todos os dias para poder vender o WhatsApp. Não é uma publicidade direcionada. Ele não fica vendendo o WhatsApp no perfil dele. Não é garoto propaganda, né? Você vê ele fazendo um pitch de venda, lançamento do WhatsApp no perfil do Flávio Augusto? Não. Você vê ele fazendo pitch de venda, lançamento de outras empresas que ele deve ter mais de 20 no perfil do Flávio Augusto? Eu não vejo, cara. Então, assim, ele empresta autoridade, tá? Mas a empresa não depende dele, entendeu? O marketing da empresa não é sobre a imagem dele, 100% da imagem dele, entendeu? A empresa que... Então, essa é a visão que os caras fazem. Agora, porque o movimento estratégico do Adib? O Adib quero me diferenciar, sabe? Eu tô num ramo que ele é frio, tá? É um ramo de, cara, indústria. E, cara, eu tô vendo esse movimento. Eu já sou um cara com um puta de um resultado. Eu quero ser a voz da minha empresa, cara. Tem alguém melhor do que o dono para ser a voz da empresa? Não tem. A questão é se o dono aceita ou não. Mas se o Adib parar de aparecer hoje, a CIMED morre? Não. Entendeu? Então eu falo sempre, é muito você entender qual é o seu momento. Basicamente é isso. Não é que eu não acredito que essa seja a única forma, entendeu? Isso. E eu contribuiria da seguinte forma, cara. A gente tem essa filosofia de, o ecossistema não é Hugo, não é Menandro, mas somos todos nós, né? Você é o ecossistema, Igor, né? Então a gente fala muito sobre isso. Mas, obviamente, que a gente faz os anúncios, a gente está no palco ali, tomando a iniciativa para as coisas acontecerem. Então, automaticamente, as pessoas linkam a nossa imagem a realmente o propulsor, os caras que deram início ali ao movimento. Então, assim, naturalmente, nós somos o rosto do ecossistema. Mas a gente usa mais como filosofia também, que nós somos o ecossistema e não o Hugo, nem Menandro. Tipo, esse é o meu negócio, esse é o meu movimento. Não, esse é um movimento nosso. Aí vem aquela mesma coisa que a gente apresenta para vocês. Você não vai entrar aqui porque eu sou o Bambambam. Você vai entrar aqui porque você também vai contribuir. Então você é o ecossistema também. Tá? Mas naturalmente a gente é o rosto também. Show de bola. Era mais uma provocação. Mas é óbvio que se a gente faz um trabalho também pessoal e a gente atrela a nossa imagem 100% intencional e faz essa... Um vai alavancar o outro. Com certeza. Exato. Meu amigo, se eu tivesse a audiência do Flávio Augusto e eu tivesse 20 negócios abaixo de mim, com certeza eu ia usar a minha imagem para potencializar todos os negócios. Isso é fato, que é o que os caras fazem. Entendeu? Mas o negócio não nasce dependente da imagem dele. Muito bom. Essa é a diferença. Muito bom. E, amigos, me contem, o que é que motiva vocês? Qual o propósito de vocês? Hugão, quer começar? O que é que te motiva? Cara, vamos lá. O que me motiva nesse negócio em si... Cara, é um empresário olhar para você no fundo dos seus olhos e te agradecer, sabe? Te agradecer. Geralmente é ao contrário, né? Por exemplo, você agradece para o cliente. Por quê? Porque o cliente comprou algo, o cliente trouxe faturamento para a empresa. Mas o que motiva é isso, sabe? O que é que muitas vezes passou pela minha cabeça, né? Hoje, mais não. O ecossistema já se estabeleceu, já mostrou qual a sua proposta, de valor, o que é que ele está fazendo. Mas no início eu tinha muito isso, sabe? Apresentei um projeto, o cara comprou a ideia. E aí eu ficava com os caras na expectativa de que aquilo que eu vendi fez sentido para ele, sabe? E aí o cara chega e fala assim, cara, tá pago. Isso me motiva, sabe? Isso me motiva. Inclusive, mandar um abraço aqui para um dos membros, né? Membros fundadores do ecossistema, Fabiano Reis, meu irmão, um abraço para você. E
Você viu que eu ia fazer um sinal aqui no meio de caminho, eu já botei. Podcast na Bahia. E aí, foi esse cara que eu apresentei o ecossistema para ele. O cara nem deixou eu terminar a apresentação e ele falou, eu tô dentro. É aquela história, né? Pô, nunca cheguei nessa parte, né? Aquela piada do homem com a mulher que fiz, né? Sim. Tipo, velho, eu nunca cheguei nessa parte. E agora eu faço o quê? Aí eu falei, irmão, peraí, você tem que deixar eu terminar o projeto pra... Você nem sabe quanto é que custa. Ele falou, irmão, eu tô dentro. Aí voltando para aquele assunto lá no início de cultura, né? Então, assim, muito empresário sente a necessidade de um movimento como esse. E aí o cara fez, pô, o cara comprou uma parada no escuro, no meio da apresentação. E aí eu falei, velho, isso aqui tem que fazer sentido. E aí em novembro, num evento de lançamento, que não era nem conteúdo em si, né? Teve um momento ali em si, mas, cara, no evento de lançamento, que não foi nem o início da anuidade dele, como é que fala? Do start dele ali, ele falou, cara, tá pago. E isso me motiva, sabe? Então, assim, quando você entrou, foi pra imersão, cara, incrível, animal, tá pago. Então, tudo isso é o que me motiva, é ver empresários sendo transformados através de uma iniciativa que a gente teve lá atrás. Muito bom, velho. Cara, motivação, né? Tem as motivações, é importante, né? Que são relacionadas ao business, ao negócio aí, né? E tem que é o propósito por trás do negócio e tem a motivação pessoal do Menandro. Eu olhei só pro negócio. Isso aí é importante. Boa. Cara, Menandro, o que motiva Menandro primeiro é família. Boa. Né? Cara, é olhar pra minha família e falar assim, meu irmão, eu quero que eu me sinto, né? Acho que todo homem que é homem mesmo, né, velho? Pensa assim, me sinto na obrigação de honrar minha família e de proporcionar o melhor pra eles, sabe? Seu Isso provedor aqui, ali, né? Exatamente. Isso aí pra mim, mano, já é... Cara, você só precisa disso. Não tem motivação maior do que essa pra ninguém, sabe? Se alguém precisa de motivação, meu irmão, é só olhar. É o Menandro Red Pill. Cara, exato. É só olhar, irmão. Você precisa de motivação porra nenhuma. Olha pra sua família, a motivação tá toda lá, irmão. Se você Verdade, não consegue velho. se motivar com isso, você vai se motivar mais com o quê, velho? Não é, velho? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é desafio, velho. Eu sou um cara que eu gosto de desafio, velho. Eu gosto de fazer as coisas. Eu falo sempre, eu sou mais obcecado pelo desafio do que pelo prêmio, sabe? Eu gosto mais Da jornada. Da jornada. Eu curto o desafio de fazer, né? Você sabe por que a gente é sócio? Porque a gente se completa. Quando ele vem com o desafio, eu falo, peraí, rapaz. Exatamente, o prêmio tá chegando aqui, você já tá criando o desafio. O prêmio vamos curtir o prêmio. Eu falo, não, cara, vamos para um desafio maior. E sim. E minha esposa fala muito isso, né? Eu faço isso lá em casa. E minha mulher é a mesma coisa, velho. De novo? Você tá inventando maluquice de novo? Não é possível. Eu tenho que convencer ela a que vale a pena esse novo projeto. Cara, isso... O tempo todo, pelo amor de Deus, não, velho. Eu sou movido por isso. Eu gosto do desafio de fazer mais, de fazer diferente. Isso aí, por si só, também pra mim é motivação. Cara, o mar tá muito calmo, tem algo errado, vou fazer algo diferente, entendeu? E diferente não é mudar o que tá dando certo, né? Mas é fazer mais. O que é que a gente pode fazer mais? Entendeu? Próxima meta. Quando nasceu o ecossistema, a gente falou assim, cara, não tem nenhum mastermind aqui com esse perfil de mastermind, né? Que é a visão principal de master, né? De inteligência coletiva. Não tem nenhum assim. Tem grupos de network, mas mastermind não. Cara, vai ser um desafio? Vai. Cara, será que o empresário, né, soteropolitano, ele tá, né, pronto para receber uma oferta de um valor agregado alto, né, entender que aquilo é importante para o negócio dele? Cara, vai ser um desafio. Tem alguém que vende isso aqui? Cara, poucas pessoas ou quase ninguém. Cara, vai ser um desafio. Então, velho, é isso. Onde tem, né, a gente fala assim, onde tem o desafio, tem oportunidade, né? Aqui, a gente foi provocado lá em São Paulo, inclusive, dizer assim, cara, por que vocês não lançam esse projeto aqui em São Paulo? Né? Vocês têm network pra caramba aqui, né? Vocês têm acesso pra caramba aqui. Se vocês lançarem isso aqui, a chance de dar certo é muito grande. E por que vocês vão fazer em Salvador, na Bahia, que é um lugar mais afastado, que, entre aspas, né, não tem nada? E quando a pessoa, né, que é uma pessoa, inclusive, de grande relevância, falou isso pra gente, de muita influência na internet, muito conhecida, falou assim pra gente, Salvador não tem nada. Eu olhei pra Hugo e falei assim, cara, tá aí, velho. Oportunidade. Se não tem,
Então é o caminho. As pessoas estão carecendo desse... Tão carente, existe oportunidade, só que tem um desafio e vamos pra cima que sonhar não basta. E vocês já pensaram em desistir no meio do caminho? Na jornada de vocês? Foram 2 anos maturando, 1 ano de projeto. Tem algum momento que você fala assim, porra... Pensaram em desistir em algum momento? Cara, desistir não. Não passou pela cabeça desistir. Mas às vezes o olho dá um estique assim, a cabeça dá, sabe? E aí não desistir, mas para tirar uma semaninha sabática para respirar, mas desistir, cara. Aquele desesperozinho básico e replanejar, né? Mas foi ano de aprendizado, tá? Então a gente tá entrando em 2025 com muito aprendizado do ano de 2024 e a gente tá executando já coisas que no meio do caminho foram algumas dores de cabeça, mas é aquela coisa, né? A gente aprendeu. Agora a gente tá aprendendo a navegar nesse oceano, né? De construção de eventos, de grandes eventos. Inclusive temos surpresas para esse ano de 2025. Tô aguardando, inclusive. Aguardando. Então, mas desistir não, cara. Desistir não. Muito massa. Boa. Acho que não tem desistir, né? Faz parte do seu vocabulário de que desafia. Não, cara, eu acho que, tipo assim, se a gente tivesse desistir, a gente desistiria nos 1 ano e 8 meses que a gente passou planejando, sabe? Então a gente passou por essa etapa, a gente já botou para rodar e já validou, o negócio já aconteceu, então não tem mais como desistir. Talvez ele pode encerrar o ciclo. Encerrou, mas eu fiz, pô. Então eu não vou dizer que isso é desistir, né? Sim. Mas... ainda assim, nunca passou pela cabeça. Muito pelo contrário. Nunca passou pela cabeça de desistir. E aquela coisa, a parada sempre foi, meu irmão, vamos pra cima, qual é o próximo nível e vamos lá. E sendo bem sincero, né? Se a gente parar hoje, a gente não vai estar desistindo. Porque o negócio já aconteceu. Já deu certo, né? Já aconteceu, a gente já mostrou como é que funciona. Né? Então, assim, desistir é quando você tá ali batalhando, tem um sonho, mas se ainda não colheu frutos, os resultados, você fala assim, vou desistir. Exato. Cara, se eu parar hoje o ecossistema, eu já estou realizado. No sentido de que, cara, só esse primeiro ano já foi animal, sabe? A entrega que a gente fez pra galera, o que a gente conseguiu entregar, as conexões que a gente criou, as pessoas que a gente atraiu principalmente, né? As galeras, o pessoal do ecossistema, você vê que os empresários que estão lá têm valores e princípios muito bem alinhados, sabe? Cara, a gente fez eventos incríveis, imersões incríveis, a entrega foi muito surreal, as experiências que a gente viveu foi incrível. Então, assim... cara, já aconteceu, entendeu? Já aconteceu. Mas isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sou um cara enrugão. Eu falo, meu irmão, isso aqui é um projetaço que eu gosto de fazer. Agora, assim, a gente olha e fala, pô, os desafios são grandes, obviamente. Mas aí, pra mim é bom. É um prato cheio. É um prato cheio e vamos pra cima. Que massa. Não. A gente já pensou, a gente já cometeu uns erros de falar assim, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Isso sim, faria diferente, mas desistir não. Isso, top, velho. Menandro, Hugo, velho, vocês trouxeram pontos valiosíssimos sobre network, mercado empresarial, visão empresarial de vocês, que é de uma maturidade assim absurda, não só pela vivência, mas pelas conexões e contatos que vocês têm. E infelizmente está chegando ao fim aqui nosso papo. Né? Passou rápido. E eu queria saber qual mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo. Uma mensagem final, assim, cada um de vocês. Quem quer começar? Cara, eu vou falar o que eu coloquei lá no formulário lá, né? De convite para o ecossistema, que é o seguinte. Cara, você vai errar, velho. Você vai errar. O maior empresário hoje do mundo, do Brasil, ele errou, pô. E ele só tá lá porque ele errou várias e várias vezes. Então, assim, se tiver de errar, erre rápido. E isso nunca fez... Isso nunca, tipo assim, é aquela coisa, você ouve muita gente falando sobre isso, mas você não vive, então talvez não faça tanto sentido. Mas eu já vivi isso, né? Por medo de errar, não executar aquilo que está dentro do meu coração, não executar aquilo que eu sempre enxerguei como viés de vida, de propósito, enfim. Então, assim, cara, o tempo passou e eu não errei o que tinha que errar, né? Então, assim, velho, por experiência própria, se tiver de errar, erre o mais rápido possível, porque o tempo tá passando de qualquer jeito. Então, é melhor você chegar lá na frente com vários erros, sabendo qual caminho percorrer ou voltar e trilhar o caminho de volta, do que você chegar lá na frente e continuar no mesmo lugar e ver todo mundo voando, todo mundo feliz, e você ali frustrado por não ter errado. Não tenha medo de errar, né? Exatamente. A minha, cara, é uma visão que eu tenho, né? Uma
uma das coisas que mais me desperta, assim, né? Quando eu tô um pouco mais... A gente também tem nossos dias ruins, né? Down. Isso acontece com todo mundo. E eu sempre olho, cara, e eu lembro do dia do meu leito de morte. Falo assim, cara, vai chegar aquele dia. E naquele dia eu quero poder olhar pra trás e falar assim, pô, velho, eu deixei... Por quê? Cara, eu não quero me arrepender de olhar pra trás e ter deixado de fazer alguma coisa, sabe? Boa. Porque quando chegar esse dia, meu irmão, você não tem como voltar mais atrás e você vai entender que, velho, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me permitido mais, velho. Eu poderia ter tido mais coragem, sabe? Eu poderia ter me esforçado mais, velho. E eu não fiz, velho. E agora eu não tenho mais como voltar atrás. Então, todas as vezes que eu tô murcho, cabisbaixo, eu penso, meu irmão, quando eu chegar lá, velho, eu não quero me arrepender do que eu não fiz, entendeu? Eu quero saber, cara, eu vivi intensamente, fui pra cima, realizei meus sonhos, né? Entreguei tudo que eu tinha pra entregar, caí pra dentro, errei, tentei, pode até não dar certo, você pode fracassar em todas as tentativas, meu irmão. Mas, cara, quando chegar nesse dia, você vai dizer, eu tentei isso aí, meu irmão. Fiz o meu melhor, não né? tem preço, brother. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra você aí. Que top, velho. E onde é que as pessoas conseguem encontrar o Hugo, o Menandro, o ecossistema? Passa pra gente aí os arrobas de vocês. Cara, o ecossistema tá lá no Instagram, ecosistema_master_business, né? Segue lá a gente tá postando conteúdo diariamente lá, falando sobre o que é o movimento, o que ele traz de solução para o empresário, para o empreendedor. E a minha rede social pessoal, Hugo Fernandes com Y, é o único que existe. Segue lá. Boa. Meu é Menandro Machado com 2N, deve estar aqui, né? Aqui embaixo. Menandro Machado, segue lá. Eu falo de muitas coisas, mas se você... eu compartilho um pouco da minha vida, compartilho um pouco da minha experiência, né? Compartilho um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu faço também. Mas se você quiser trocar ideia comigo, cara, me chama no direct, que eu sou bem ativo, né? Eu sou um cara que eu gosto de conversar muito com a galera no direct, de ajudar muito a galera no direct. Então, eu ajudo muita gente no bastidor ali, converso mesmo. E eu sou um cara que quando eu me debruço sobre ajudar alguém, eu penso em solução, meu irmão, eu vou te mandar 10 áudios, eu vou te mandar texto, entendeu? Eu sou esse cara. Então, crescer e contribuir. exatamente, veia, né? eu sou esse cara, velho. Então vai lá, me chama lá, Menandro Machado, e segue e acompanha o ecossistema, né? Toda a agenda que a gente vai ter, não sei qual é o ano que você está vendo esse podcast, tá? Mas com certeza tem uma agenda lá no ecossistema. Então vai lá, acompanha e vê como é que você pode estar junto com a gente nesse ano. Igão, me dá mais um minutinho rapidão? Sim, todo. Seguinte, quero falar pra você que chegou até aqui o final desse episódio, desse podcast, que é o seguinte, cara. A gente falou aqui, né, sobre o tá pago, né? O cara a pessoa vai pra um evento, chega lá, você pega um insight, você fala tá pago. Eu quero dizer pra você o seguinte, o tá pago da rede social, o YouTube não é nem uma rede social, cara, é Mídia social. uma mídia social, né? Então, assim, o tá pago daqui Stream, né? é o curtir, sabe? É o se inscrever. Então, assim, se aqui a gente falou alguma coisa que fez sentido pra você, é uma palavra, por experiência própria. Eu tô assistindo um vídeo aleatório de alguém de 20 minutos. Mas, cara, em 2 minutos ele falou o que mudou a minha chave. Tá pago, aquele tempo que eu me dediquei. Então eu vou lá, eu curto o episódio, eu vou lá, eu me inscrevo no canal. Por mais que ele não fale mais nada que me agregue, mas eu me inscrevo no canal pra retribuir aquele tempo e investimento, né? Então eu te aconselho, cara. Se alguma coisa fez sentido aqui para você, se inscreve no canal, curte e acompanha aí a Somar, porque os convidados que estão vindo é de peso. Rapaz, o cara fez o encerramento perfeito. Né? Não preciso nem mais dizer nada. Só agradecer vocês dois pela presença, por terem vindo aqui, contribuído, somado conhecimento comigo e com quem está assistindo a gente. E é isso. Obrigado e espero vocês na próxima.